Conforme a gente já esperava, prova da Federal, interpretação de texto. Pura e simples interpretação de texto. Nenhuma questãozinha de conjunções, até que a gente tinha comentado que poderia vir. Não, só leitura e o entendimento desse texto. O primeiro texto tratava da questão da fome na Espanha, que era uma vergonha nacional isso para eles, que era impossível, que não poderia haver fome na Espanha. E o segundo, até um texto que tinha um pouco de humor, falando do aluno 34, que era um aluno repetente e que ele teve um destaque por causa disso. Nunca tinha o nome dele em destaque, sim o número como os alunos eram tratados. Mas vamos fazer assim, vamos trabalhar questão por questão, detalhando o que é mais importante, certo? Então vamos lá. Primeiro texto que falava sobre a fome, a primeira questão pedia o seguinte: no sabes lo que es el hambre hasta que pasas hambre. Es tratada como uma estratégia que tem por objetivos. Resposta: estimular a participação solidária da população. No texto, a defensora do povo, ela chama as pessoas para que participem disso, para que vão às escolas, que a escola é o centro, é onde tem que ser dado, além de saber, a comida para essas crianças, que muitas vezes os professores sabem, ela destaca isso no texto, e até já estou aproveitando para comentar algumas outras alternativas. Os professores sabem que eles vão para a escola, os alunos vão para a escola sem comer, ou que tiveram apenas uma refeição por dia. Então é muito importante que a escola promova essa alimentação para eles em períodos, às vezes até de férias. Então a defensora do povo chama a essa participação popular para que tenha alimentos, para que tenha refeições na escola em diversos períodos, certo? A segunda questão nos pede o seguinte: a recomendação da defensora do povo se justifica por lá. Vejam que a justificativa dela, resposta correta diz assim: a importância das escolas e no auxílio em alimentação de los niños. Já falamos isso na resposta anterior. É a escola que faz, que tem essa obrigação de participar diretamente disso. Então, o governo seria quem teria que dar esse apoio, mas como eles não fazem, vamos buscar na escola essa promoção aí, chegar ao final desse objetivo, que é a alimentação. Tranquilo? Vamos em frente? Agora a próxima questão, a número 75. Diz assim pra gente: la expresión "españoles en riesgo de exclusión" es tratada por Luciana Mendes como... Vejam, na leitura do texto a gente percebe que não é que eles estão em risco de exclusão, eles já estão excluídos, já é uma porcentagem, uma parte da população aí que ela já está excluída do quê? No caso da alimentação, de ter direito a uma alimentação. Então, na alternativa correta, letra B diz um eufemismo que enmascara a experiência reflejada em la pobreza. Eufemismo, o que é? Talvez fosse aí a tua dúvida. O eufemismo é uma suavização. Então, na hora que ela disse em risco de exclusão, ela deu uma suavizada. Eles já estão excluídos. Eles já não tiveram acesso, já não tiveram direito à alimentação, certo? Então, mostra que isso está disfarçando diversas outras situações que teria que ter uma participação maior do governo, e não só, como em outras alternativas aborda, de ONGs, de ajuda popular aí, certo? Vamos em frente? E a questão 76, a última desse texto, o que ela vai perguntar para a gente? El malestar demonstrado por la autora al escribir sobre el hambre y la miseria está asociado a la atenção insuficiente dada a um assunto tão importante. A autora do texto coloca que a questão da fome deveria ser um dos aspectos prioritários aí do governo e que é deixado de lado. Ela sente essa falta, ela percebe essa falta aí de atenção e ela quer buscar uma maneira de estimular a população, estimular as pessoas para que elas façam alguma coisa, para que elas deem a participação dela e não ficar esperando que os outros façam, como muitas vezes tem acontecido, certo? Fechamos esse texto, tranquilo, não é mesmo? Vamos em frente? E o nosso último texto agora, o segundo e último texto,
é erro 34, que mostra a situação de classificação dos alunos numa escola por número, que os professores faziam chamavam os alunos através de um número e eles não tinham nome, não tinham identidade. E a gente vê que talvez esse humor esteja refletido justamente nisso, que cada vez mais somos números, não somos pessoas, somos só mais um que estamos ali, certo? O nosso protagonista do texto, que é o 34, na verdade, ele ganha destaque por ser um aluno repetente, e isso chama muita atenção. Então é isso que faz com que saibam na turma quem ele é. E é o 45, não tem nome, que mostra isso pra gente no texto, que ele sabia quem era o 34, que a classe sabia quem era o 34, justamente pela questão da repetência. Isso vai chamar a atenção para a questão dele ser um repetente, que normalmente seria um motivo de vergonha num dos colégios mais prestigiados de Chile, como vai mostrar o texto, e vai ser a resposta de uma questão, e de repente ele tem algum destaque, que nós já vamos ver nas questões. Vamos lá para a primeira? Ela diz assim no enunciado a 77. La costumbre de llamar a los compañeros de clase por su número de lista reflejaba la identidad que assumia por el número assignado. Então, o que eu acabo de falar para vocês, não era mais a pessoa, era simplesmente aquele número. Não era uma questão, como diz as outras alternativas, de intimidade, de amizade, de relação que o professor não queria ter com os alunos ou queria ter com os alunos, de proximidade. Não, era simplesmente a situação que era mostrada ali, eu era apenas um número, certo? Vamos em frente? Nossa próxima questão, 78, diz assim: La presencia del 34 enseña al narrador que, resposta, la frustración se hace presente em algum momento de la vida. E qual que é essa frustração do texto? Justamente a da reprovação, repetição de mais um ano. No decorrer mostra que o 34, viu? A gente chama ele também pelo número, ele passa a ser, não ter identidade para a gente, que o 34 teve aquela frustração e isso vai se representar para todos os alunos da turma. Nas outras alternativas, fala sobre amabilidade, ter um bom relacionamento com os professores, isso ser um estigma para as pessoas, ou familiaridade, nada disso. Simplesmente a questão de uma frustração. Em algum momento da vida, eu vou ter essa frustração, certo? E a nossa penúltima questão, a 79. La dualidad de sentimientos del narrador hacia el 34 se deve al hecho de observar que. Então vejam, aí está falando de uma dualidade, eu tenho duas situações presentes aí. Resposta: sus grandes conhecimentos não foram suficientes para que aprobara. O texto mostra no final dele que o aluno 34, ele tinha as respostas certas no momento correto, ele sabia o que estava sendo perguntado, não era um aluno que tivesse problemas, não era um aluno que não sabia o que estava acontecendo, e mesmo assim ele teve a reprovação. Nas outras alternativas falava que o fracasso se devia não ter estudado, ou até mesmo algum problema familiar. O 45, que é o outro personagem do texto, ele fala que ele desconfiava que poderia ter um outro problema fora a escola, que poderia ser familiar ou qualquer coisa assim, mas em nenhum momento ele coloca isso com uma certeza. Então a única certeza que eles tinham é a reação que eles viam do colega na escola, e essa reação era saber o conteúdo, saber responder, tinha uma inteligência, sabia se posicionar, certo? E agora, nossa última questão, a 80, que diz assim: La existência de um repetente en el colegio parecia improvável ya que. Comentei no comecinho quando falei do texto para vocês. Era um dos colégios mais importantes de Chile. Então, a resposta da letra E diz assim: se tratava de uma escola acreditada. Acreditada é no sentido de prestigiada aí, que tinha prestígio. Então, essa é a resposta. As outras ideias que vocês tinham por ele, das outras alternativas, por eles recém ter começado num curso, por vir de um outro colégio que tinha renome, não, era o colégio deles, o que eles estavam matriculados, o que eles estavam cursando aqui tinha renome, por serem demasiado jovens, tudo isso não coloca no texto como sendo o fator que fez aquele aluno 34 ter tanto destaque, sendo o repetente. Então, ele era o repetente, ele era o aluno de destaque.
certo? Acredito que vocês foram muito bem na prova, porque foi um texto tranquilo, algumas questões um pouquinho mais trabalhosas, mas eu não diria difíceis, eu diria um pouquinho mais trabalhoso. Vocês encontravam as respostas numa leitura atenciosa do texto e vocês trabalharam durante todo o ano e por isso com certeza vão ter sucesso nessa prova. Um grande beijo para todos vocês.